paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste estudo, estaremos fazendo uma breve introdução à angelologia. Você sabe o que é angelologia? Você sabe quais os nomes de anjos que a Bíblia menciona? Então fique conosco até o final deste vídeo e você terá estas e outras respostas. Quero também lhe convidar a estar se inscrevendo neste canal e sempre que colocarmos um novo vídeo de estudos bíblicos e doutrinários, você estará sendo avisado. Também nós temos respondido a várias perguntas. Você pode fazer contato conosco através do nosso e-mail que está na descrição deste vídeo ou ainda através do nosso Facebook, Gilberto Correia de Andrade. Quero compartilhar com você este livro, que é Enciclopédia de Dúvidas da Bíblia. Este livro, ele traz para você vários estudos bíblicos de textos difíceis, de textos que são até mesmo enigmáticos, mas têm uma resposta. Ele é da editora Mundo Cristão e vai ser muito útil para os seus estudos. Manual Popular de Dúvidas e Enigmas da Bíblia. Vale a pena você ter esta obra literária. Quanto ao estudo de hoje, a angelologia, ela trata-se de parte da teologia sistemática que se dedica ao estudo dos seres angélicos, a origem, função, classificação e caráter dos anjos eleitos. Também a gênese e o destino final dos que se rebelaram contra Deus. Quando falamos em angelologia, não é nada fácil, pois a crendice popular ela é muito vasta e pródiga quanto ao assunto. Ela vai do imaginário popular até mesmo a temas de ficção, a temas de filmes, e isto traz muitas vezes um problema muito grande para aqueles que querem estudar o assunto. Então, nada mais apropriado do que você se dedicar ao estudo bíblico doutrinário da angelologia. Certa edição da revista Times, do dia 27/12 de 1993, trouxe a seguinte reportagem de capa: se existe algo semelhante a uma ideia universal aceita, comum às diversas culturas através dos séculos, a crença dos anjos é a que mais se aproxima disso. Então, todas as culturas, elas têm algo que fala sobre os anjos, têm os seus imaginários. E hoje, como dissemos, muito mais a indústria de filmes, ela é pródiga sobre o assunto. Infelizmente, muitas pessoas têm confundido este imaginário com o que a Bíblia realmente fala. A palavra anjo em hebraico é malak e do grego é ângelos, que significa mensageiros. A Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, nos diz o seguinte: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então os anjos são espíritos ministradores que vêm para servir aqueles que vão herdar a salvação, aos santos do Senhor aqui na terra. Nos tempos do Novo Testamento, haviam os que não acreditavam em anjos, como hoje também há aqueles que não acreditam em anjos. Atos, capítulo de número 23, versículo 8, nos diz assim: porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Nem sempre a ideia dos anjos é aceita de maneira universal. Os anjos existem também para servirem a Deus através de várias maneiras. Salmo de número 103, versículos 20 a 21. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Então os anjos,
Eles têm como função bendizer ao Senhor em adoração e culto, cumprir suas ordens em relação ao que ocorre no mundo e também para ministrar em nome de Deus a favor dos santos. Os anjos, eles foram criados, por isso não são eternos. O conceito de eternidade é aquele que não tem começo e nem fim. Os anjos, por seu turno, foram criados, como nos diz a Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então os anjos foram criados por Deus, não são eternos. É importante termos este conceito bem definido em nossa angelologia. A natureza dos anjos. São seres espirituais, reais e distintos, mas imateriais e incorpóreos fisicamente. Como dissemos, eles foram criados por Deus. Mais um texto para corroborar com esta verdade. Salmos 148, versículos 2 e 5, diz-nos assim: Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Então são textos que nos dizem a respeito da criação dos anjos. Quanto à quantidade, vejamos o que nos diz a palavra do Senhor. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Evangelho conforme escreve Mateus, capítulo de número 26, versículo 53. Ainda Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. O Senhor criou os anjos em uma quantidade que nós não temos como aferir, mas de acordo com a vontade do Senhor. E também os anjos foram criados de uma só vez. Eles não se reproduzem. Alguns até mesmo têm uma história e criam imaginações férteis de que os anjos se reproduzem, de que os anjos eles vêm à Terra para até mesmo namorar com os humanos. Isto não existe. A palavra do Senhor nos diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, de uma só vez. E ainda, Evangelho conforme escreve Mateus, capítulo 22, versículos 28 a 30. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos de Deus nos céus. Coloca-se então um final nesta ideia de que há reprodução de anjos até hoje. E os anjos também não morrem, foram criados, mas não morrem. Diz-nos a palavra do Senhor: porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Evangelho conforme escreve Lucas, capítulo de número 20, versículo 36. Os anjos, eles são seres incorpóreos, porém podem assumir a forma humana. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 7. E quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labaredas de fogo.
E nós temos uma passagem muito conhecida que está no livro de Gênesis, capítulo de número 18, versículos 1 a 8, quando Abraão recebe a visita dos anjos. Leia esta passagem e você vai ver como eles podem assumir a forma humana. São poderosos. Nós temos a passagem de segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 35, que nos fala a respeito do poder dos anjos. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Mostra então o poder que estes anjos têm. Porém, não são também onipotentes. Onipotente é somente o nosso Deus. Durante a grande tribulação, eles vão pregar o Evangelho. Apocalipse 14, versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo. Então, durante a grande tribulação, eles terão também, em determinado momento, a função de proclamar o Evangelho eterno. Agora, quanto aos nomes dos anjos, a Bíblia menciona somente Gabriel e Miguel. Quanto a Gabriel, nós temos as referências. Daniel, capítulo 8, versículos 15 e 16, Daniel, capítulo 9, versículo 21, e também no Novo Testamento, Lucas, capítulo 1, versículo 19, e também Lucas, capítulo 1, versículos 26 e 27. Quanto a Miguel, a referência está em Judas, versículo 9, e também Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, e Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 7, Daniel, capítulo 10, versículo 13, e Daniel, capítulo 10, versículo de número 21. A Bíblia menciona ainda sobre os querubins. Os querubins, eles são do hebraico querube, que quer dizer guardar ou cobrir, e também é o correlato de bendizer, louvar e adorar. Os querubins, em Gênesis capítulo 3, versículo 24, o Senhor os coloca para guardar a entrada do Éden. E também nós lemos em Êxodo capítulo 25, versículo 22, que nos diz: E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins. E também Salmo 18, versículo 10, que diz: E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. E também nós temos sobre os serafins. O serafim, da raiz do hebraico sarap, que quer dizer ardente. Você vai ver sobre a adoração dos querubins em Isaías capítulo 6, versículos 2 a 4. Eles têm um padrão de reverência, prontidão e júbilo muito grande. Amados irmãos, eu espero ter ajudado quanto à angelologia. As suas dúvidas você pode nos mandar através do e-mail que está na descrição desse vídeo ou através do nosso Facebook, Gilberto Correia de Andrade. Temos respondido a várias perguntas, não só dos temas dos vídeos, mas também de outros temas. Que Deus os abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.